As formigas da ilha Jeju foram exterminadas. Sun Jinwoo se tornou o alvo de 2 caçadores de nível nacional. Esses são Liu Zhigang, o caçador mais forte da China, e Thomas Andre, o mais forte dos Estados Unidos. Na terceira noite da raid na ilha Jeju, os militares e a guilda Cavaleiros chegaram até a ilha para coletar os cristais de mana. Park Jong-soo, que é o mestre da guilda Cavaleiros, dizia: tem pessoas que realmente não têm sorte. Aquele homem sempre fez de tudo para se tornar o melhor. Ele sonhava em ganhar uma medalha de ouro. Ele treinou duro sozinho, perdeu peso para diminuir sua categoria, aguentou treinos pesados, mas a única coisa que faltava era participar das Olimpíadas. Estava perto dele realizar o seu sonho. O teste de doping não indicou problema algum e ele também não teve nenhum pesadelo na noite anterior. Sua condição era a melhor possível, mas por causa de um despertar repentino, ele foi pego pelo medidor mágico e não pôde participar das Olimpíadas. Park Jong-soo começa a chorar. Essa na verdade era a sua história de vida. Esse homem desistiu de seu sonho, mas começou a ter um novo, o sonho de criar a maior guilda do país. Jong Yun-tae diz que seu chefe era incrível. Jong-soo diz que aqueles cristais de mana são de alta qualidade. Se pudessem pegar isso, eles seriam a melhor guilda do país. Aquele lugar estava bem vazio. Vemos apenas os corpos das formigas despedaçadas, porém eles não sentiam nenhuma energia mágica. De repente, uma formiga sobrevivente aparece. Park Jong-soo, sem pensar 2 vezes, utiliza sua espada e corta a cabeça daquele monstro. Essa era a força do caçador de rank A, que é o líder da guilda Cavaleiros. Ele pede para os soldados não se preocuparem, afinal, ele e sua guilda estavam ali. De repente, Park Jong-soo e Jung Yun-tae sentem uma forte presença. Algo perigoso estava chegando. Os soldados perguntam quem seria aquele. Vemos então um homem extremamente forte se aproximando. Ele possui olhos amarelos, cabelos longos e sua vestimenta é feita de várias peles de feras e ossos de monstros. Park Jong-soo pede para ele se identificar. As únicas pessoas que deveriam estar na ilha são as que a associação mandou. Yun-tae se perguntava se esse cara é mesmo um humano. Jong-soo pede para os soldados não atirarem. Aquele cara não parecia um monstro. Mas de repente, o homem de olhos amarelos pronuncia algumas palavras. Aquela era uma língua não humana. Essa é a língua dos monstros. Park Jong-soo fica assustado. Será que esse cara realmente é um monstro? De repente alguém estala os dedos. Todos os caçadores e soldados ali presentes sentem uma forte pressão mágica e desmaiam. Eles perdem suas consciências. Outro homem então se aproxima. Aquele homem tem a pele azul e dizia: nós não precisamos chamar a atenção. Eu só fiz eles dormirem um pouco. Quer confirmar? Aqueles são Rakan, o monarca das feras, e Szilard, o monarca do gelo. O homem fera diz que tinha certeza. Isso é coisa do poder daquele cara. O outro acha isso estranho. Não entendo porque ele está ajudando os humanos. Rakan então responde: vai saber, já que está curioso, porque não vai perguntar. Esse lugar está fedendo a insetos apodrecendo. Se ela visse isso, estaria horrorizada. A caça irá continuar como planejado. Nada mudou. Szilard concentra a mana em seus dedos. Ele então abre um portal, mas nesse momento Rakan dizia: parece que um esteve aqui. Que tal tomarmos conta disso, já que estamos por aqui? Szilard então responde: nós iremos deixar esse lugar nas mãos dele. Ele não queria se envolver. Szilard vai embora, mas Rakan permanece naquele lugar. Ele diz que o monarca do gelo era um covarde. Rakan observa os caçadores caídos no chão. Ele acredita que não precisam causar confusão. Utilizando suas garras, Rakan abre um portal. Ele então vai embora daquele lugar. Enquanto isso, vemos o enterro de Min Byung-gu. Os repórteres utilizam suas câmeras para gravarem aquele momento. Várias fotos também estavam sendo tiradas. Sun Jinwoo se aproxima com uma flor branca em suas mãos. Depois da raid da ilha Jeju, houve bastante comoção no país. Na internet, as pessoas estavam surpresas com Sung.
Eles diziam: estou sem palavras. Achava que era impossível invocar tantos monstros. Minha luta contra o câncer durou 10 anos, mas terminou depois de ver como o caçador Jinwo lutou com seus monstros. Ele é tão legal, ele é o melhor. As opiniões sobre Jinwo mudaram bastante. A missão na ilha foi a primeira raid oficial de Sung após ter se tornado um Rank S. Por isso na internet as pessoas discutiam se Sung agora já seria um caçador de nível nacional. Muitas achavam que isso não seria possível, afinal foi sua primeira missão como Rank S. Mas outros acreditavam que ele estava em um nível superior aos demais caçadores de Rank S. Ele fechou aquela dungeon praticamente sozinho em sua estreia. Sendo assim, outras conversas surgiram. Algumas pessoas diziam: se o caçador Sung Jinwo estivesse na raid desde o início, o caçador Min Byung-gu estaria vivo. Sung não pode evitar as críticas. Houveram pessoas que o apoiaram, mas poucos se deram ao trabalho de rebater as críticas, já que era verdade que as pessoas morreram. No velório, Sung Jinwo passa por Baek, o líder da guilda Caçadores, então dizia: eu acreditava que um herói solitário nunca acabaria com uma guerra sozinho, mas o que aconteceu dessa vez me fez começar a pensar que talvez eu estivesse errado. Mantenha a cabeça erguida, senhor caçador. Foi você quem escreveu as últimas páginas deste livro sangrento. Obrigado. A caçadora Cha Hain estava ali também. Ela observava Sung. Cha Hain fica envergonhada quando percebe que Jinwo olhou de volta para ela. A quinta raid da Ilha Jeju teve uma participação de 4.801 caçadores. 727 haviam acabado de despertar. Desses, 64 despertados e 32 civis morreram. Foi uma tragédia que terminou com um número considerável de perdas. Mas foi nessa raid que teve o menor número de feridos e de baixas, comparado às 4 tentativas anteriores. Sung Jinwo se encontra com o presidente Go Gun-hye. O velhote pergunta se Sung estava pensando em criar uma guilda. Pessoas com licença de caçador de Rank S não precisam de uma permissão de mestre de guilda. Tudo o que precisam fazer é ligar para a associação e iremos cuidar do resto. Sung entende, ele precisa entender as vantagens de ser um caçador de Rank S. Go Gun-hye pergunta se Sung colocou algum tipo de barreira na Ilha Jeju. Sung fica surpreso com isso. O presidente então informa que houve um incidente de pessoas desmaiando quando foram cuidar das formigas restantes e coletar os cristais. Todos eram caçadores de Rank A ou B, incluindo membros da guilda Cavaleiros. Go Gun-hye acreditava que Sung colocou algum tipo de barreira ali. Jinwo responde que não fez isso. Ele queria saber os detalhes do que aconteceu. Go Gun-hye revela que eles não lembram do que aconteceu antes de perderem a consciência. Na verdade, eles não sabem se foram atacados por magia ou não. Sung se pergunta se essa foi uma armadilha que as formigas deixaram. De repente, o presidente é chamado. Um dos seus convidados chegou antes do esperado. Go Gun-hye se despede. Ele agradece Sung Jinwo por seu tempo. Sung também precisava ir para casa. Ele vai no estacionamento para pegar a sua van, mas de repente um homem o aborda. Esse era o agente sênior Adam White, da Associação dos Caçadores Americanos. Ele se apresenta e entrega um cartão para Sung. Adam diz que estava tentando encontrar Jinwo e até mesmo teria passado em seu escritório. Sung então se lembra, esse cara deve ser o estrangeiro que Jinwo havia mencionado. Ele pergunta o que o homem queria e Adam revela que teria algumas informações. Sung não iria ouvir essa informação de nenhuma instituição ou país existente exceto eles. Jinwo pergunta por que Adam estava disposto a dar essa informação. O americano diz que revelar certos segredos para certas pessoas poderia ser um benefício para eles. No começo, ele era o único que falaria com Sung, mas o diretor da Associação de Caçadores Americanos viu a raid na Ilha Jeju e agora queria muito falar com Jinwo. Isso era algo raro. Adam havia preparado um carro e pergunta se Jinwo gostaria de estar nesta reunião. Sung revela que não tinha certeza de que essa informação era confiável e por isso ligaria de volta depois que pensar sobre o assunto. Adam então diz: em negociações, quanto melhor sua carta, melhor não escondê-la. Upgrader, conheça o caçador que pode aumentar a habilidade de outro caçador. Sung fica surpreso com essa informação e por isso ele decide se encontrar com os americanos.
Após ouvir a palavra Upgrader, que é o nome do caçador capaz de aumentar as habilidades de outro caçador, Sung Jin-woo decide ir com Adam White para encontrá-lo. Eles finalmente chegam até o local. Naquele lugar, Sung acaba conhecendo o diretor Michael Connor. Ele diz que será direto e rapidamente mostra uma pasta para Sung Jin-woo. Aqueles eram os documentos de imigração para os Estados Unidos. Normalmente levaria 2 anos para poder cuidar disso, mas o caso de Sung era diferente. Com apenas uma palavra, ele pode se tornar um cidadão americano imediatamente. Sung Jin-woo corta o assunto, aquilo não lhe interessa. Ele veio até ali porque o agente Adam disse que daria uma informação importante para ele, aumentar a habilidade de alguém. Isso é mesmo possível? Connor fala que a pessoa capaz de fazer isso já estava ali. Eles então trazem a senhorita Sellner. Sung Jin-woo fica surpreso ao ver aquela mulher. Norma Sellner é a única pessoa no mundo capaz de ajudar os outros caçadores a ultrapassarem seus limites. Sung percebe que ela tem uma atmosfera diferente dos outros caçadores. Connor pede para ela explicar sua habilidade para Sung. Norma então dizia: "Você não acredita, não é? Todos os outros caçadores também tinham o mesmo olhar que você no começo, mas quando você experimentar, não conseguirá mais parar." Os olhos de Norma começam a brilhar e ela dizia: "Como você sabe, todos os caçadores têm um limite, ninguém pode excedê-lo. Então, a menos que você tenha passado por um despertar duplo, nunca conseguirá chegar em um ranking maior. Esse é o conhecimento básico dos caçadores. Eu tenho a habilidade de ajudar os outros a ultrapassarem esse limite. Eu posso ajudá-los por meio de 3 estágios, mas não tenho certeza se devo chamar isso de despertar duplo forçado ou de aumento de potencial." Connor revela que tudo aquilo era verdade, mas quando Norma usa seu poder, ela precisa descansar por um tempo. Então alguns caçadores são escolhidos por ano para conseguir esse benefício. Sung Jin-woo então percebe que essa é uma oportunidade única. Ele pergunta o quanto isso será funcional. A mulher responde que depende de cada caçador. Quando passam pelo 3º estágio, eles podem aumentar de 20 a 30% de sua força. Sung acha aquilo incrível. Agora ele entendeu porque o caçador Hwang Dong-soo decidiu se mudar para os Estados Unidos, apesar das críticas. Quem recusaria uma oportunidade assim? Todos os outros caçadores iriam abaixar a cabeça e assinar o contrato para conseguirem isso. Sung pergunta o que aconteceria se essa habilidade vazar. Connor responde que é por isso que a senhorita Sellner está com eles. Os Estados Unidos assumem a responsabilidade pela sua segurança e pagam uma boa quantia para ela. Em troca, Norma ajuda os caçadores que eles selecionam. A habilidade dela é o presente que eles estão dando para Sung Jin-woo. Sung diz que isso se parece mais com um acordo do que com um presente. Connor então dizia: "Caso se torne um caçador dos Estados Unidos, iremos nos certificar que você será o primeiro a receber esse benefício e também formaremos um acordo com condições melhores com a guilda que Sung escolher." Norma diz que eles não precisam se apressar, ela ajudaria Sung a passar pelo 1º estágio hoje. Esse era o seu presente. Connor pergunta se Sung concorda em desbloquear o seu potencial. Isso seria uma amostra grátis. Sung percebe que Norma era alguém bem confiante em suas habilidades. Ela segura a mão de Sung Jin-woo e pede para ele olhar em seus olhos. Esse é o primeiro passo. Connor sorri. Sung caiu como um patinho. Ele esteve se mantendo calmo, mas quando passar pelo 1º estágio, com certeza vai entrar em contato com eles novamente. Mas se ele for impaciente, poderá assinar o contrato agora mesmo. A raid na ilha Jeju, onde Goto Ryuji estava tentando se tornar um caçador de nível nacional e assim falhou, foi facilmente fechada por Sung usando sua habilidade única. Connor se perguntava quais seriam os limites de Jin-woo. Norma então ativa o seu poder. Ela entra dentro da mente de Jin-woo. A mulher fica assustada. Aquele lugar era uma completa escuridão. Norma então avista Sung em meio às sombras, mas ao olhar em seus olhos, ela começa a gritar. Norma solta a mão de Jin-woo e grita desesperadamente. Os agentes dos Estados Unidos apontam suas armas para Sung Jin-woo. Connor ordena que eles parem. Por acaso estão loucos? Não sabem quem é essa pessoa que está na frente de vocês, seus idiotas. Se está preocupado com a senhorita Sellner, vá cuidar logo dela.
Connor pede desculpas para Jin-woo. Seus agentes foram indelicados. Sung estava assustado. Ele pergunta o que estava acontecendo. E então Connor chega em seus agentes e diz: se algo assim acontecesse na frente de Thomas Andre ou Liu Zigang, todos estariam mortos agora. Lembrem-se disso. Ele pergunta para Norma o que estava acontecendo. A mulher estava tremendo e suando frio. Connor diz que a senhorita não estava se sentindo bem hoje e pergunta se poderiam contactar Jin-woo em um outro momento. Sung responde que sim. Connor então pede para que Adam escolte Jin-woo de volta para casa, mas mesmo assim, a senhorita Selner estava em completo estado de choque. Ela tremia e dizia que Sung era um rei muito poderoso. Connor fica surpreso, então quer dizer que ele está no mesmo nível de um caçador de nível nacional. Selner responde que não, ela não tem certeza, já que nunca tinha visto algo assim antes. Ele é um rei, mas é diferente dos outros. Quando eu olhei para ele, ele também estava olhando para mim. Não era o caçador Sun Jin-woo, era uma escuridão sem fim dentro dele, e ela estava me olhando. Ele não tem um limite. Norma estava assustada. Ao olhar dentro da mente de Sun Jin-woo, ela percebe que ele não possui um limite de poder. O presidente Go Gun-hye estava pensativo. Ele estava triste por perderem o caçador Min Beong-gu na raid da ilha Jeju. Ele era o healer mais poderoso da Coreia e já havia se aposentado. Beong-gu fez um sacrifício nobre e Go Gun-hye estava triste porque a raid acabou dessa forma. A partir de agora, vamos ter ainda mais obstáculos. E quando isso acontecer, pode ser que não acabe com apenas um sacrifício. De repente o celular do presidente toca. Um portal de rank B apareceu no meio da estrada. Go Gun-hye então decide entrar em contato com as grandes guildas para resolverem esse problema. Porém, de repente, ele se lembra que esse lugar era próximo do escritório de Jin-woo. Sung estava pensativo. Ele se pergunta o que Norma viu quando observou a sua mente. Seria uma parte do sistema do que ela ficou com medo. Seus olhos estavam cheios de medo, então provavelmente ela não irá querer vê-lo de novo. Sung estava em um engarrafamento, o trânsito estava parado e de repente Go Gun-hye liga para o seu celular. Sung pergunta o que estava acontecendo. O presidente informa Jin-woo sobre o portal no meio da estrada. Ele pergunta se Sung poderia cuidar disso. Jin-woo pergunta se poderia fazer isso sem uma autorização. E Go Gun-hye começa a rir. Ele responde: quem você acha que autoriza essas coisas? Você não precisa se preocupar. Sung então agradece. O perímetro em volta do portal já estava interditado. Repórteres e agentes da Associação de Caçadores estavam por ali. Um dos agentes tenta barrar Sung, mas logo percebe que esse cara era um caçador de rank S. As pessoas ficam surpresas ao verem que Sun Jin-woo estava ali. Ele vai cuidar do portal. Mesmo assim, aquele agente queria complicar a vida de Sung e não queria ignorar o processo. Ele precisava de uma autorização. Jin-woo então liga para Go Gun-hye e pede para aquele agente falar com o presidente. Essa pessoa não pode ser ignorada. Sung então entra no portal. Após passar uma grande vergonha e receber um puxão de orelha do chefe, aquele agente desejava que Sun Jin-woo se machucasse dentro daquele portal. Porém, quando Sung entra naquele portal, algo acontece. O portal azul de rank B se torna um portal vermelho. O agente da Associação de Caçadores fica assustado. Será que isso aconteceu por causa de seu desejo? Sung então aparece dentro de uma floresta. Naquele lugar estava acontecendo uma tempestade. Ele então percebe que ali era realmente um portal vermelho. A saída se fechou. Sung deverá se esforçar um pouco. Ele se lembra de sua mãe. Ela dizia: eu quero que Jin-woo faça o que ele quiser fazer. Não podemos fazer nada sobre o seu despertar. Além disso, já que você é um rank S, terá que salvar muitas pessoas, igual ao seu pai. Seu pai costumava ser um bombeiro antes de se tornar um caçador. Eu me apaixonei por ele quando o vi salvando vidas. Então o que posso fazer? Tal pai, tal filho. Não se esforce demais, tudo bem? Sun Jin-woo sorria ao se lembrar dessa conversa. Ele estava aliviado de que sua mãe não foi contra tudo isso. E esse portal não seria grande coisa para ele. Vemos vários monstros mascarados gigantes saindo de dentro da floresta. Eles estavam prontos para atacar Sun Jin-woo. Jin-woo invoca suas sombras. Seus soldados mais poderosos estavam ao seu lado. Ele vai fechar esse portal ainda hoje.
os soldados das sombras lutam contra os monstros da floresta. Os magos das sombras utilizam sua magia de fogo para poder atacar. Eles queimam e explodem os inimigos em seu caminho. Sun Jinwoo observa seus poderosos subordinados derrotando os inimigos. Um caçador nasceu para caçar. E nesse momento, vemos Chahain. Os monstros não são os únicos inimigos de um caçador. Caçadores precisam tomar cuidado para não se tornarem a caça também. Chahain estava treinando com Song Shiyu, o caçador de rank C amigo de Sun Jinwoo. Enquanto isso, no portal, vemos um monstro sendo cortado pelas lâminas de Igris. Outro era amassado pelo martelo de guerra utilizado por Iron. Um dia era da caça, mas outro era do caçador. Então os melhores caçadores nunca baixam sua guarda. Tanque e Feng lutavam em dupla. Seus inimigos caíram perante eles. Mesmo se tiverem caçado centenas ou milhares de presas, a caça nunca tem fim. Mas ainda assim, ninguém tem a intenção de parar essa caça. Beru também faz a sua parte. Ele derrotou vários inimigos e arrancou suas máscaras. A Formiga das Sombras agora era o servo mais poderoso de Jinwoo. Sung lutava enquanto sua mãe e irmã levavam uma vida normal. Ele era o caçador e derrotava os inimigos. O exército das sombras se coloca à sua frente. Sung passa por seus subordinados. Ele afrouxa sua gravata e diz: vamos para a próxima presa. Sung irá enfrentar o boss daquele portal vermelho. Enquanto isso, em outro portal, algo inesperado acontece. Estamos nos Estados Unidos e vemos o mesmo caçador de rank A que encontrou o pai de Sun Jinwoo dentro de um portal. Nesse momento, ele estava assustado. Na sua frente, vemos o Monarca do Gelo que dizia: dessa vez também não. Você tem se escondido de forma magistral. Fragmento de luz mais brilhante. De repente, outro monarca sai de dentro de um portal. Aquele é Yogimund. O monarca do gelo pergunta o que Yogimund fazia ali, e ele responde: estou aqui para lhe contar os detalhes sobre a Terra do Oriente. Silad dizia: aquela pequena terra do Oriente onde o monarca das sombras está, você não deveria estar responsável por isso. O monarca da transfiguração então responde: parece que os soberanos irão libertar Légias numa terra um pouco mais ao sul. Irei para aquele lugar. O monarca das sombras não deverá ser um problema, contanto que o estrategista cumpra com sua parte do acordo. E mais uma coisa, recebi algumas notícias interessantes. Aquela coisa na Terra foi confirmada como o fragmento de luz mais brilhante. O monarca do gelo sorri, ele acha aquilo interessante. Yogimund foi ali apenas para dizer isso. O monarca do gelo pergunta se o monarca da transfiguração estaria disposto a dar o fragmento para ele. Além disso, ambos foram atraídos até aquele lugar. Não tem como esse cara ter o poder do fragmento. Estava imaginando porque ele deixou esse rastro. Você vai entrar no nosso caminho novamente. Quem chega até aquele local é ninguém menos do que Sung Yuhuan, o pai de Jinwoo. Ele deixou aquele caçador americano para ser a isca para atrair os monarcas até ali. A batalha entre os monarcas do gelo e da transfiguração contra Sung Yuhuan está prestes a começar. Sung Yuhuan chega até aquele local. Ele perguntava para os inimigos: quando vocês dizem pequena terra do Oriente, estão falando da Coreia? Silad pergunta por que ele queria saber disso. Yogimund abre um portal. Ele dizia: vamos indo, não temos tempo para lidar com ele. Silad então diz para Yuhuan: venha atrás de nós se puder. Yogimund entra no portal, porém Yuhuan se prepara para lutar. Ele avança com duas adagas em suas mãos. Yuhuan não vai deixar o inimigo fugir tão facilmente. O pai de Sun Jinwoo ataca, porém Silad consegue deter o seu golpe, criando na sua frente uma barreira de gelo. O monarca do gelo sorria. A energia mágica dos dois se choca, e nesse momento acontece uma grande explosão. Enquanto isso, na Coreia, vemos que o portal onde Sung estava era um portal vermelho. Dentro daquele lugar, ele finalmente encontra o boss da dungeon que dizia: é você, a pessoa que tem assassinado meus companheiros. Antes de tudo, devo dizer que estou impressionado. Você veio até aqui sozinho e fala nosso idioma, mas isso termina agora. Sun Jinwoo estava na frente do boss e de vários outros inimigos também. Ele conseguia entender e falar o idioma dos monstros. E de repente, aquele monstro gigante gritava: meus irmãos estão por todo o lugar. Podem sair agora. Apesar de gritar para que seus aliados avancem, nada acontece. O boss da dungeon não estava entendendo o porquê de seus irmãos não terem atacado.
Sung Jin-woo então dizia: eu vim até aqui sozinho, que engraçado, saiam. Nesse momento vemos que no meio da floresta, os monstros que estavam escondidos foram destruídos pelo exército das sombras de Jin-woo. Os soldados das sombras saem de dentro da floresta e se apresentam. Sung então dizia: eu não acho que tenha sobrado algum de seus irmãos. O monstro fica surpreso, ele se pergunta o que aconteceu e de repente alguma coisa acerta a sua cabeça. O monstro segura aquilo que foi jogado e se surpreende ao ver que era a cabeça de um de seus aliados. Aquele que carrega as cabeças dos adversários era ninguém menos que Beru, a formiga das sombras. As sombras mais poderosas de Sung Jin-woo estavam naquele lugar. O boss da dungeon estava surpreso. Ele então entende quem é aquele homem à sua frente. Os olhos de Sung brilhavam em meio àquela chuva. Ele então ordena: avancem. Beru, Tanque, Igris, Iron e os orcs superiores avançam para o ataque. Essa é a força de ataque físico do exército de Sung Jin-woo. Os monstros da floresta também se preparam para o combate. Tanque utiliza o seu machado de guerra para atacar os inimigos. Os monstros que enfrentavam os soldados das sombras eram despedaçados facilmente. Sung apenas observava, mas de repente, dois monstros do tipo centauro avançam em sua direção. Eles tinham lanças e machados em suas mãos. Mas antes que pudessem se aproximar de Sung Jin-woo, eles são interceptados pelo urso tanque. O urso das sombras utiliza suas garras para destruir os inimigos. O boss então gritava: seu maldito, chega de brincadeiras. Sung Jin-woo estava sério. Suas sombras, Beru e Igris, também miram o líder adversário. Eles avançam rapidamente e em um piscar de olhos, Beru corta o braço e Igris corta a perna daquele monstro. O inimigo estava fraco e se segura para não cair no chão. E de repente, vemos que o hino do gigante foi ativado. Essa é a magia de Feng, a sombra do orc xamã. Com essa habilidade, ele consegue aumentar de tamanho, ficando agora ainda maior do que o líder inimigo. Feng aponta sua mão na direção do boss e então ativa sua técnica, a gravidade reversa. Nesse momento vemos que o boss é forçado a colocar sua cabeça no chão. Ele estava sendo forçado a se curvar perante o exército das sombras. Esse era o brutal poder de gravidade do Feng. E à sua frente alguém se aproximava. Sung Jin-woo pisa em uma poça de lama e chega até o seu inimigo. Ele dizia: agora você responderá às minhas perguntas. Será menos doloroso se você respondê-las rapidamente. O tempo então passa e vemos que o boss da dungeon foi morto por Sung Jin-woo. Ele dizia: novamente não tivemos nenhuma informação nova. O sistema deve estar interferindo outra vez. Tudo bem, eu irei descobrir tudo o que preciso logo logo. Sung abre o seu inventário e puxa a chave para a box aleatória amaldiçoada. Os requisitos foram cumpridos assim que ele upou para o nível 100 na raid da Ilha Jeju. Os detalhes da chave seriam revelados parcialmente. Esse item era a chave para o templo de Quaternon, o mesmo templo que apareceu no Covil Duplo, onde Sung Jin-woo ganhou seus poderes. Na descrição do item dizia: uma chave que lhe levará ao templo de Quaternon, pode ser usada em portais. A localização do portal designado será revelada após um período de tempo. Tempo restante para utilizar o item: 417 horas, 6 minutos e 52 segundos. Sung Jin-woo estava pensativo. Essa realmente era a chave para o templo de Quaternon. Ele nunca esqueceria aquele templo. Esse era o Covil Duplo. O sistema estava o chamando novamente para o lugar onde tudo começou, e dessa vez não será como antes. Jin-woo dizia: se tudo isso foi planejado desde o começo, e se estou sendo esperado naquele lugar, então me aguarde, porque eu estou indo. Vemos um portal se abrindo. Naquele portal existe uma caverna, e no fundo da caverna vemos o grande portão do Covil Duplo, do templo de Quaternon. Aquelas portas se abrem, e no meio do salão vemos o trono da estátua de Deus, e todas as outras estátuas estavam ao redor. A estátua de Deus sorria, aquele é o seu sorriso maligno. Sung Jin-woo irá enfrentar um dos seus maiores pesadelos. Ele voltará para onde tudo começou. Enquanto isso, no mundo humano, vemos Jin-ho clicando várias vezes com seu mouse. Ele dizia: esses haters malditos, as coisas que falam do meu querido irmãozão me deixam sem palavras. Mesmo com todos esses xingamentos, ainda não encontrei So Yeong. Jin-ho tinha muito trabalho para fazer naquele dia. De repente, Sung chega no escritório.
Ele pergunta se Jin-ho estava com problemas. Seu amigo diz que não precisava se preocupar. Sung estava com uma mochila cheia de cristais de mana. Ele acabou de sair de um portal e esses cristais seriam suficiente para conseguir dinheiro para organizar a guilda. Jin-ho fica surpreso. Aqueles eram cristais de mana de alto nível. Sung com certeza estava em um portal de rank alto. Isso era incrível. Jin-ho diz que com aquilo eles não precisavam se preocupar com o salário dos funcionários. Jin-ho diz que eles precisam de ao menos mais um membro para fundar a guilda. Sung então entende, eles precisavam de 3 pessoas, sendo um presidente, um vice-presidente e um subordinado. Mesmo que seja só para ficar no cargo, uma pessoa trabalhadora seria muito melhor. Não seria tão trabalhoso gastar um tempo a mais no recrutamento. Jin-ho diz que tem uma coisa importante que precisava ser resolvida urgente. Sung fica surpreso, o que seria isso? E seu amigo responde, ainda não decidimos o nome da nossa guilda. Sung não acha que aquilo era muito importante assim, mas Jin-ho diz que seria. Ele pergunta, que tal colocarmos o nome de Guilda do Óleo Sagrado ou Guilda da Amizade? Também não seria um nome ruim. Guilda Jinjin, uma referência a Jin-ho e Sung Jin-ho. Sung queria colocar o nome do bairro na guilda, e Jin-ho quase morre ao saber disso, só poderia ser uma piada. Realmente existem coisas que seu irmãozão não tinha a menor aptidão para fazer. De repente, alguém bate na porta do escritório. Jin-ho vai atender e se surpreende ao ver quem estava procurando por Sung Jin-ho. Aquela é a caçadora Cha Ha-in, a mulher mais forte de toda a Coreia. Sung Jin-ho pergunta o que ela estava fazendo ali, e Cha Ha-in responde, é que eu quero entrar na sua guilda. A caçadora mais forte da Coreia quer participar da guilda de Sung Jin-ho, que com certeza é o caçador mais forte. Cha Ha-in faz um pedido inusitado. Qual será a resposta de Sung? A caçadora Cha Ha-in diz para Sung Jin-ho que quer entrar na sua guilda. Sung pergunta novamente o que ela fazia ali, e a caçadora diz mais uma vez que queria participar da guilda de Sung Jin-ho. Ao que parece, Sung não acreditava muito nisso. Ele estava um pouco desconfiado e se perguntava o que estava acontecendo ali. Ele pergunta para Cha Ha-in se o presidente Go Gun-hye forçou ela a fazer isso. Cha Ha-in fica surpresa, ela não entende o que Sung queria dizer. Sung também pergunta se o caçador de rank S, Choi Jong-in, expulsou ela da guilda Hunters. Mas Cha Ha-in também responde que não. E Sung então pergunta por que ela quer entrar na guilda Seopil. Cha Ha-in fica surpresa ao ouvir que a guilda tem o nome do bairro. Sung diz que esse é o nome que ele e o vice-presidente Jin-ho escolheram. Qual seria o problema? Jin-ho pergunta que história seria essa. O nome da guilda não foi decidido ainda. Jin-ho estava tentando quebrar o gelo antes. Sua mente está ficando bagunçada. Isso porque ele não está entendendo direito as coisas. Cha Ha-in dizia em pensamentos, pulso, respiração e coração. Estou fingindo estar calma, mas não consigo te enganar, não é mesmo? Cha Ha-in estava envergonhada, ela estava nervosa com aquela situação. Sua respiração e batimentos cardíacos estavam acelerados, mas mesmo assim, o tapado Sung Jin-ho se perguntava o porquê dela estar querendo participar de sua guilda. Sung dizia, até onde eu sei, não faz nem 2 anos desde que você despertou. Seu contrato com a Hunters não deve estar valendo ainda. Cha Ha-in diz ter dinheiro suficiente para pagar pela taxa de rescisão do contrato. Sung fica surpreso, ela quer tanto entrar em sua guilda que quer pagar a multa para a guilda Hunters por conta própria. Ele dizia, a nossa guilda não pode fazer um contrato à sua altura, caçadora Cha Ha-in. Porém a mulher responde que não importa, não tem problema, ela poderia trabalhar ali mesmo sem um contrato. Cha Ha-in se oferece para participar gratuitamente daquela guilda. E Sung Jin-ho pergunta se ela desejava tanto assim participar. Ali não tem nenhum benefício para ela. Cha Ha-in se pergunta como iria explicar aquilo. Se ela explicasse que isso é apenas porque Sung Jin-ho tem um cheiro bom, todos chamariam ela de louca. A caçadora Cha Ha-in tem uma sensibilidade grande ao cheiro de mana emitido pelos caçadores. Porém, Sung Jin-ho foi o único que não afetou o olfato dessa mulher. Desde a primeira vez que se conheceram, ela se interessou em saber quem ele era. E mesmo nessa primeira vez, ela conhecendo Sung ainda como um caçador de rank E, que estava trabalhando como minerador, ela ainda assim se interessou por ele.
Cha-Rain utiliza os seus contatos para tentar descobrir mais informações sobre ele. No começo era só uma curiosidade, mas ela acabou se surpreendendo. Ele é o melhor lutador dentre os caçadores, não importa por onde veja, mas ele também pode usar magia de invocação. Essas são as verdadeiras habilidades de Sung Jin-woo. Nem se sabe quantos soldados ele poderia invocar. Cha-Rain também acompanhou pela internet que Sung Jin-woo arruinou a conferência de apresentação de Lee Min-sung. Min-sung era uma grande revelação da guilda Ceifadores. Além de um idol, ele também seria apresentado como um novo caçador de rank A, mas Sung Jin-woo estragou seus planos. A internet postava vários comentários ruins sobre ele, mas isso era normal para um caçador de rank S como Cha-Rain. Porém, ela sabia que Sung não era uma pessoa ruim. A raid da Ilha Jeju estava quase chegando e por isso ela estava tão pensativa. Após isso, sabemos que os caçadores de rank S da Coreia treinaram juntos dos caçadores de rank S do Japão e que Goto Ryuji também lutou contra Sung Jin-woo. Porém, Cha-Rain não tirava seus olhos de Sung. Naquele mundo escuro, ela conseguia ver apenas a cor cinza. Em sua luta contra o Rei Formiga, ela fica assustada e com medo. Cha-Rain tremia, ela era atingida pelos golpes do inimigo e o pensamento de que ela poderia ser morta veio à sua mente, mas de repente ela acordou. Cha-Rain acorda após ser salva da ilha de Jeju. Ao seu lado estava o presidente Gogun-hye. Ela pergunta onde estava e ele responde: estamos no helicóptero e iremos pousar daqui a pouco no território da Associação de Caçadores. Irei levá-la para o hospital assim que pousarmos. Cha-Rain pergunta se o caçador Sung Jin-woo esteve ali. Gogun-hye sorria e responde que sim. Cha-Rain fica com vergonha. Era como ela havia imaginado. Isso não foi um sonho. Ela quase morreu dessa vez. E provavelmente ela iria morrer se não fosse por Sung Jin-woo. E naquele momento Cha-Rain se perguntou: se por algum motivo eu me encontrar em um momento em que não posso escapar da morte, o que eu faço? Agora ela estava na sala de Sung Jin-woo e dizia em pensamentos: não posso falar. Como eu vou dizer isso? Eu quero ficar ao seu lado até o último segundo da minha vida. Essas são as suas palavras. Cha-Rain estava morrendo de vergonha. Ela só desejava uma coisa: ficar ao lado de Sung Jin-woo. Sung, porém, ainda não estava entendendo o que acontecia ali. Teria algo que Cha-Rain não queria dizer. Sung Jin-woo se pergunta por que ela não o responde. Seu rosto ficou tão vermelho. Deve ter alguma coisa que ela está escondendo. Não sei o que ela está pensando, mas ela deve ter se preparado para esse momento por muito tempo. Sung Jin-woo pergunta se ela poderia respondê-lo e Cha-Rain dizia: confortável. Eu gostaria de primeiro me sentir confortável, eu posso? Sung responde que sim, e Jin-ho perguntava para seu irmãozão por que uma caçadora de rank S estava agindo assim. Cha-Rain tem cerca de 22 a 23 anos de idade e Sung acredita que ela se sente muito pressionada, sendo uma caçadora de rank S tão jovem. Ele então diz que na sua guilda existe um teste de admissão. Cha-Rain fala que não ouviu nada sobre isso. Sung diz que o vice-líder acabou esquecendo, já que isso não foi adicionado há muito tempo. Sung pede para Jin-ho buscar alguns biscoitos e suco. Cha-Rain pergunta que tipo de teste seria esse. Sung mais uma vez se surpreende. Ela estava extremamente séria. Ele se pergunta se isso seria encenação e fala para ela derrotar uma de suas invocações. Cha-Rain pergunta se Sung Jin-woo não estaria subestimando ela e pergunta qual tipo de invocação seria. Sung sorri, ele irá escolher uma bem forte, especialmente para ela. Cha-Rain então aceita esse desafio. Ela se levanta e pergunta quando será o teste. Sung responde que seria agora mesmo. Ele convida Cha-Rain para irem até o ginásio da Associação de Caçadores. Sung Jin-woo então percebe que o ginásio fica bem longe daquele lugar. Agora seria uma boa hora para ele testar a sua habilidade de troca de sombras, para ver se consegue levar alguém junto dele. Sung Jin-woo então revela para a caçadora de rank S que tem um jeito mais fácil deles irem até aquele lugar. Os dois deveriam ficar próximos. Sung abraça a garota, que fica extremamente envergonhada, e as sombras começam a cobrir o seu corpo, e ele dizia:
retorne. Sung Jin-woo e Cha Ha-in são cobertos pelas sombras, e quando Jin-ho volta com os biscoitos, ele fica surpreso. No lugar dos dois caçadores estava um orc superior das sombras. O orc então pega os biscoitos e come todos de uma só vez, inclusive o prato. Já era noite e os dois caçadores de Rank S chegam até o ginásio. Cha Ha-in estava surpresa. Ela se pergunta como Sung Jin-woo conseguiu fazer aquilo. Sung estava feliz, realmente dava para se transportar com outra pessoa nos braços. A habilidade troca de sombras é como um portal, e teleportar com mais uma pessoa deve ser a prova disso. Mesmo que haja um carregamento de 3 horas, ainda é possível criar um portal com essa habilidade. Daria até para ir ao outro lado do mundo se Sung quisesse. Ele então diz que está na hora de começar o teste. Cha Ha dizia que esqueceu a sua arma, e Sung pergunta se era aquela picareta que ela usava quando ele estava no portal de Rank A com a Guilda Hunters. Cha Ha fica com vergonha. Aquela arma foi utilizada em uma emergência, mas sua arma verdadeira era outra. Sung começa a rir. Ele estava apenas brincando com ela. Cha Ha-in diz que estava tudo bem. Deve haver alguma arma que ela possa pegar no armazém. Ela utiliza seu cartão de Rank S para abrir a porta daquele depósito. Como eles estão em um ginásio reservado para os caçadores, então existem armas reservas naquele lugar. Não são armas de alto nível, mas são adequadas para treinar. Cha Ha então escolhe uma espada longa. Ela finalmente está pronta para o combate. Sung pergunta se isso seria o bastante. Como não era a espada original de Cha Ha, ela poderia prejudicar seu desempenho. A caçadora então responde: não importa a arma que eu uso, os monstros não se importam com o meu armamento. Sung diz que Cha Ha estava certa, mas vendo sua condição, se ele usar um soldado do mesmo nível, ela seria derrotada. Sung então invoca Igris. Esse é o seu melhor espadachim. Cha Ha pergunta quais eram as condições para vencer e perder. Sung responde que seu soldado deveria ser destruído, ou Cha Ha deveria se render. Ele havia dito também que usaria sua sombra mais forte, porém usar o Beiro seria um exagero e também bastante traumático, e por isso Sung resolve utilizar o Igris. Ele diz que deveriam começar. Cha Ha-in concentra o seu poder mágico. Sung então percebe que aparentemente não importa mesmo que arma Cha Ha esteja utilizando, ela é igualmente forte. Sung então chama por Igris. Ele invoca a espada que ganhou do Rei Demônio Baran e pede para que sua sombra utilize essa arma. Finalmente está na hora de começar. Sung age como um juiz e pede para os dois começarem o combate. Igris estava com a espada longa do Rei Demônio, um item de classe S. Essa espada transborda de poder do Rei Demônio. Cada vez que ela ataca, o efeito Tempestade das Chamas Brancas é ativado. Esse é o poder de invocar uma tempestade de relâmpagos sem fim na área de ataque. Igris então avança. Ele ataca com aquela espada elétrica e um corte devastador de eletricidade é disparado. Cha Ha-in avança rapidamente. Ela consegue desviar daquele poder. A caçadora era rápida, assim como Sung Jin-woo imaginava. Uma pessoa normal teria morrido naquele instante, mas Cha Ha-in avança. Ela ataca com sua espada. Seus olhos brilhavam, mas Igris consegue defender o seu ataque. Enquanto isso, em seu escritório, Go-gun ressente o impacto daquela luta. Ele se assusta e diz não se lembrar de alguém ter alugado o ginásio para esse dia. Go-gun-hee então faz uma ligação. Ele queria acessar a câmera dentro do ginásio. Go-gun-hee então assiste o que estava acontecendo. Ele vê a chegada de Sung Jin-woo e de Cha Ha-in. Sendo assim, Go-gun-hee se pergunta se os dois estariam juntos. Ele se lembra da conversa que teve com Cha Ha-in após a raid da Ilha Jeju. Ele então pede para seus subordinados desligarem todas as câmeras do ginásio. Eles deveriam colocar no relatório que hoje foi dia de inspeção. O escritório de Go-gun-hee tremia. O quadro da Coreia atrás dele começa a cair. Sung também estava surpreso. Igris foi completamente pressionado pela caçadora de Rank S. Ele foi jogado na parede e foi completamente derrotado. Cha Ha-in pergunta se esse cavaleiro negro realmente era o mais forte. Sung disse que chamaria o seu soldado mais poderoso. Ele deve chamá-lo logo. Jin-woo diz que Cha Ha pode se machucar, mas ela responde que não se importa. Eu só quero lutar contra aquilo de novo. Sung fica surpreso. Ele dizia, então você sabe? Cha Ha diz que viu aquilo com seus próprios olhos e também viu no vídeo. Sung então invoca a sua sombra mais poderosa, Beiro.
Chahai fica apreensiva, ela eleva sua energia mágica para lutar e Sung pergunta pela última vez: você tem certeza disso? Beru é invocado, a formiga das sombras estava logo atrás de Sung Jin-woo. Chahai estava ficando apreensiva, ela ativa sua aura mágica. Sung Jin-woo acaba de invocar Beru, que é a sua sombra mais forte. Ele pergunta se Chahai tinha certeza disso, ela realmente queria enfrentar aquela sombra. Sung Jin-woo diz em pensamentos: Beru está mais fraco do que antes, já que agora é uma das minhas sombras. Mas mesmo assim, ele foi criado para ser uma arma viva para exterminar caçadores. Terei que dar uma vantagem para a caçadora Chahai, assim eles lutarão de forma adequada. Beru pergunta para seu senhor o que ele deveria fazer. Sung diz para ele derrotar Chahai, porém sem machucá-la. Beru aceita aquelas ordens. Ele então avança. A formiga das sombras emite um poderoso grito. Sua mana explode de uma só vez. As lâmpadas daquele lugar começam a explodir. Esse é o impacto do poder desse monstro. O lugar ficou escuro. As lâmpadas e janelas se quebraram após o grito de Beru. Chahai então fica surpresa. Ela não consegue entender como Sung Jin-woo conseguiu derrotar aquela coisa. Beru se prepara para o combate. Ele ativa suas garras negras. Sung Jin-woo, porém, avisa mais uma vez para seu subordinado: se segure, se por acaso machucá-la, você não será perdoado. Beru tinha medo de ser rejeitado pelo seu senhor e por isso iria seguir suas regras. Chahai se prepara, ela precisa ficar em guarda, e de repente, em um piscar de olhos, vemos que Beru se movimenta rapidamente e aparece nas costas da caçadora de rank S. Chahai fica surpresa, ela nem sequer conseguiu reagir a tempo. Em sua mente, a mulher se perguntava se essa luta seria como da última vez. Ela se vira rapidamente, mas dessa vez, Chahai ataca sem pensar. Isso não iria funcionar contra ela novamente. A mulher utiliza sua espada para atacar, porém Beru consegue segurar aquela lâmina com apenas 3 dedos. Ele poderia acabar com essa luta agora, mas seu rei te deu uma ordem: derrotar o inimigo sem machucar. Beru deixou claro a diferença avassaladora entre suas habilidades, para que ela perca a vontade de lutar. Isso foi muito simples. Porém, Chahai continuava seus ataques com sua espada. Beru conseguia se esquivar facilmente de todas as suas investidas, mas Chahai tenta um golpe certeiro. Ela queria perfurar o corpo de Beru, mas como sempre, no último instante, a sombra formiga consegue desviar. A diferença entre seus poderes e velocidade estava clara, mas a caçadora de rank S se recusa a desistir. Ela diz que ainda não acabou e faz novos ataques com sua espada. Esses eram vários ataques, porém Beru se esquivava das mais versáteis formas. Chahai começa a ficar preocupada. Isso é impossível. Ele desviou dos seus ataques, mesmo estando perto. Beru então avança. Ele chega próximo da cabeça de Chahai e então emite um poderoso grito. A formiga das sombras não estava utilizando nenhum ataque. Ele apostava em derrotar a sua adversária com seus rugidos intimidadores. Chahai acaba sendo empurrada para trás devido à onda sonora. Sung Jin-woo então percebe que o resultado daquela batalha já foi decidido. Ele pergunta se Chahai estava satisfeita e mesmo de joelhos, ela responde que ainda não. Ela não desistiu. Sung se pergunta o que ela estaria pensando. Não achei que ela seria imprudente a ponto de continuar lutando, mesmo sabendo dessa diferença tão grande de poder. O Beru não é como os outros soldados. Ele é inteligente, mas sua verdadeira natureza é a de uma arma de aniquilação completa. Estou percebendo que ele está reprimindo a sua vontade imensa de matar. Se Chahai estiver planejando algo, é melhor saber o que está fazendo. Sung estava preocupado. Beru estava se contendo para não matar a adversária e seguir as ordens de seu mestre. Chahai encarava o inimigo que dizia: como ousa? Todo e qualquer ser vivo que olhar para esses dois é capaz de dizer quem é a caça e quem é o caçador. Beru não pode tolerar que uma caça tente se opor ao caçador. Ele então avança em uma velocidade extrema. Beru prepara suas garras e ataca. Chahai consegue pular e se esquivar, mas percebemos que a velocidade e o poder de Beru era amedrontador. Suas garras cortavam qualquer coisa, elas rasgavam o chão e até mesmo o aço. Beru se posiciona para atacar mais uma vez.
E enquanto isso, Cha-Rain concentrava seu poder mágico na espada. Aquela técnica era chamada de a dança da espada. Cha-Rain então avança. Ela ataca Beru sem pensar duas vezes. Sua espada brilhava como se fosse o próprio sol. Ela deseja cortar o inimigo. Beru se prepara e Cha-Rain desfere o seu ataque. A formiga da sombra segura a espada dourada com tanta força que consegue quebrar a sua lâmina, mas Cha-Rain esperava por isso. Ela agora só tem mais uma chance. Ela não tem energia o bastante para mais do que isso, mas será o suficiente. Essa é a habilidade Espada de Luz. Cha-Rain concentra sua magia naquela lâmina quebrada. Desse modo, a espada acaba ganhando uma nova lâmina feita de energia mágica brilhante. Realmente o nome dessa técnica faz jus à sua aparência. Essa é uma verdadeira espada de luz. Cha-Rain então ataca. Dessa vez, Beru não consegue se defender. A espada de luz atravessa o seu peito. E nesse momento, Sun Jin-woo se assusta. Cha-Rain não poderia fazer isso. Em meio segundo, a mente de Beru lhe deu uma ordem simples e direta. Algo que foi gravado nele pela rainha desde o seu nascimento. Ele não podia impedir um comando inconsciente sendo trazido de volta por puro instinto. Ele deveria exterminar o inimigo. Essa mulher é a sua inimiga. Os olhos de Beru ficam vermelhos. Ele se torna a formiga assassina que sempre foi desde o seu nascimento. Um ataque de um monstro capaz de superar o poder dos caçadores de Rank S. Beru queria acabar com a vida de Cha-Rain. Sun Jin-woo grita para que ele pare, mas já era tarde demais. Cha-Rain estava sem energia mágica e ela não conseguia se defender desse ataque. Tudo irá acabar agora. As garras de Beru iriam alcançá-la. Porém, de repente, uma grande explosão acontece. Sun Jin-woo segura as garras negras de Beru. Cha-Rain estava surpresa, assim como o próprio Beru, que agora voltou à sua consciência. Sung então dizia: "Eu mandei você parar." Jin-woo segurou uma das garras de Beru e pisou na outra. Essa era a incrível habilidade do caçador de Rank S mais forte da Coreia. Beru toma distância após ter decepcionado seu mestre. Sung pergunta se a caçadora Cha-Rain estava bem. Ela responde que sim. Beru começa a tremer de medo. Ele abaixa sua cabeça e se curva perante seu mestre. Ele dizia: "Meu rei, por favor, me perdoe." Sung fica com pena de Beru, mas ele pergunta por que Cha-Rain estava fazendo isso. Não precisava fazer tudo isso só para entrar na sua guilda. Esse era apenas um teste para uma guilda sem nenhuma reputação. Não vale a pena arriscar sua vida apenas por isso. Qual seria o interesse de Cha-Rain? Isso é o que Sun Jin-woo queria saber. Quais são suas verdadeiras intenções? A caçadora de Rank S não diz nenhuma palavra. Sung até agora não entendeu que a caçadora Cha estava apaixonada por ele e por isso ela quer fazer de tudo para provar que merece estar ao seu lado. Mas nesse momento ele pergunta se Cha-Rain irá continuar em silêncio. E como ela não responde nada para Sung, ele então pergunta: "Você está interessada em mim?" Cha-Rain fica surpresa, mas Sun Jin-woo achava que não era aquilo. Ela deveria estar querendo alguma outra coisa. Mas rapidamente, Cha-Rain responde que sim, ela estava interessada em Sun Jin-woo. As bochechas da garota ficam vermelhas de vergonha, mas finalmente ela conseguiu se declarar. Vemos a Associação de Caçadores Americanos. Aquele prédio estava sendo reformado devido aos estragos da luta entre Hwang Dong-soo e Sung Woo-hwan, o pai de Jin-woo. Vemos Mitchell Connor e a senhorita Norma. Eles se desculpavam com o presidente da Associação Americana de Caçadores. Connor diz que com a análise da senhorita Norma Selner, o caçador Sun Jin-woo seria um dos chamados reis. O presidente David Brennan fica surpreso. Ele pergunta se Sung teria força o bastante para superar o poder do Estado. Ela responde que isso precisaria de uma explicação. Todos os despertados estão conectados com uma força do outro lado. Eu posso sentir a conexão entre eles e o outro lado. Entretanto, a escala de força de lá é tão grande que existem despertados que parecem uma chuva de estrelas cadentes. E geralmente eu os chamo de reis. Mas ele, nesse momento Norma começa a tremer. Ela diz que Sung não tem nenhuma conexão com esse poder. Quando olhou em seus olhos, a escuridão dentro dele olhou de volta para ela. Ele é a própria escuridão. David Brennan pergunta se Sung era um cara ruim. E Norma diz que não estava falando sobre isso. Ela falava de onde veio o seu poder. O caçador Sun Jin-woo não pegou o seu poder daquele lugar.
Ele não está utilizando o poder do caminho. Esse poder está vindo de dentro dele. Ele não tem nenhum dos limites que o caminho normalmente impõe. Connor então conclui, isso quer dizer que o poder dele é ilimitado. Norma concorda e o presidente David Brennan agradece pela ajuda. Ele estava indo ao subnível 24 e pede para que Connor o acompanhe. No caminho, David dizia, se não podemos utilizar o poder da Sra. Selner, temos que trazê-lo para o nosso lado de qualquer forma. Lembra de um portal de Rank S que tivemos aqui? Connor responde que sim, aquela quebra de dungeon destruiu todo o Velho Oeste, era impossível esquecer. Os 5 caçadores mais fortes do mundo foram atraídos com muitas recompensas valiosas dadas pelos Estados Unidos. Eles receberam um status igual de um estado, o que deu início ao termo de caçadores de nível nacional. Eles lutaram contra a chama insaciável, o dragão Kamish, e por causa desse único dragão, vários caçadores morreram. David dizia que a tragédia que ocorreu nessa época deixou um presente de recordação. Eles vão até uma sala de segurança máxima e ao abrir aquela porta, David mostra para Connor a pedra rúnica do corpo de Kamish. Faz aproximadamente 6 anos que essa raid aconteceu. Não há poder mágico maior entre os caçadores nacionais. Ela estava esperando por um mestre por bastante tempo nesse armazém muito frio, mas Kamish novamente trará um presente valioso para esse grande país. Vemos que naquela sala refrigerada existia um aquário gigante. Esse era o local onde congelaram o corpo de Kamish. Ali estava sua carcaça junto de sua pedra rúnica. Enquanto isso, na Coreia, Sung Jin-woo se olhava no espelho depois do banho. Ele percebe que depois do seu despertar, ele ficou maior e mais forte. Agora é fácil perceber alguém como ele na rua. E a sua habilidade passiva de recuperar sua condição ajudou ele a remover as imperfeições de seu corpo. Sung pergunta para sua irmã o que ela achava dele, que tipo de homem atraía a Jin-ah. Ela pergunta de onde ele tirou isso. Do seu ponto de vista, Sung era uma barata tonta. Ele fica nervoso e ironicamente agradece pela opinião objetiva de sua irmã. Ela chutava Sung, mas ele diz que era melhor a garota parar. Afinal, seu corpo agora é de um caçador de Rank S e ela poderia quebrar sua perna tentando chutá-lo. Ele diz para Jin-ah estudar um pouco, mesmo ela sendo a melhor da escola, deveria fazer suas tarefas. Ele também revela que estava tentando criar uma guilda. Ele pergunta para ela como deveria chamar sua guilda, e sua irmã diz para ele chamar de Adin. Essa palavra poderia significar meu jeito, mas na verdade era apenas o nome de Jin-ah ao contrário. Sung acha aquele nome legal, e em outro lugar vemos a caçadora Cha-hain. Ela estava em sua casa morrendo de vergonha do que fez. Ela se pergunta o que estava pensando quando foi atrás de Sung Jin-woo. Aquilo foi uma confissão completa. Ele vai pensar que ela era estranha, mas Sung salvou a sua vida. É claro que ela teria algum interesse nele por isso. Então está tudo bem. Cha-hain tentava se convencer de que fez o certo, mas ela sabia que no fundo não estava tão bem. Ela continuava morrendo de vergonha. Cha-hain também diz que sobreviveu graças à habilidade de cura de Min Byung-gil. Ela se lembra daquele momento, sua alma estava caindo na escuridão da morte. Porém, de repente, a sombra de Min Byung-gil puxa o seu braço e diz, por favor, diga isso para ele. Diga para ele tomar cuidado. Por favor, diga isso ao caçador Sung Jin-woo. Ele deve tomar cuidado com seus poderes. Cha-hain se lembrou disso apenas agora. Foi nesse momento que ela viu Byung-gu pela última vez. No outro dia, vemos o prédio da Guilda Cavaleiros. Jun Yun-tai estava avisando ao mestre da Guilda Park Jong-soo sobre um portal. Ao que parece, eles não irão conseguir reservá-lo. Isso porque sua avaliação foi bem alta. Aparentemente, é um portal de Rank A. Park Jong-soo diz que a Guilda Cavaleiros morreria se entrasse em algo assim. Jung Yun-tai fala que eles não poderiam desistir tão fácil de portais de Rank A. A Guilda Cavaleiros é uma das 5 grandes guildas e deveriam desistir apenas se fosse um portal de Rank S. Park Jong-soo revela que pessoas normais não enxergam a diferença entre os ranks. Jung Yun-tai revela que a Guilda Fama vai tomar esse portal novamente. Isso mexe com o ego do mestre Jong-soo. Eles não podem deixar o mestre Ma Dong-wook roubar um portal que está bem debaixo do seu nariz. Considerando a qualidade e a quantidade, os caçadores de Rank A da guilda não perdem para as outras. Mas tem uma grande diferença se tiver um caçador de Rank S envolvido. Jung Erin, uma healer de Rank A, chega até ali, dizendo que eles poderiam tentar se unir com outra guilda para realizar essa raid.
Jong-soo fala que isso mostraria que a Guilda Cavaleiros não tem poder o suficiente para lidar com um problema desses sozinhos. Mas Jung e Erin tinham uma ideia. Se não conseguem convencer outra guilda, poderiam tentar uma pessoa apenas. Jong-soo entende o que a caçadora queria dizer. Realmente era uma boa ideia. Ele vai conversar com Sung Jin-woo. Juntar com outras guildas grandes seria uma vergonha para eles, mas se a parceria for com Sung Jin-woo, eles vão chamar bastante atenção, e as chances de fechar esse perigoso portal seriam maiores. Jung Yun-tae diz que Sung fechou um portal há uma semana e depois não tinham mais notícias. Ele pergunta se deve ligar para Sung, mas Jong-soo responde que não, algo tão importante não poderia ser resolvido por telefone. Enquanto isso, no escritório de Jin-woo, ele pergunta para Jin-ho o que achava da guilda se chamar Ajin. Seu amigo diz que era uma ótima ideia, agora eles possuem um nome. Sung diz que agora eles precisam apenas de um novo membro. Seu amigo pergunta o que aconteceu com a caçadora Cha Ha-in. Sung responde que ela apenas não é a pessoa que ele queria para a guilda. Jin-ho fica surpreso. Uma Rank S, jovem, rica e linda. Quem seria melhor do que ela? Qual tipo de pessoa Sung estava procurando? Jin-ho responde que deveria ser uma pessoa que tem licença de caçador, mas não tem interesse nas atividades de guilda e que eles poderiam confiar. Jin-ho tinha algumas pessoas em mente. De repente, alguém bate à porta. Sung se pergunta se seria Cha Ha-in novamente, mas ao abrir a porta, ele se depara com o mestre Park Jong-soo e seus subordinados. A Guilda Cavaleiros estava ali pessoalmente para conversar com Sung. Eles mostram um gigantesco portal para Jin-ho. Mesmo que o tamanho do portal não represente o seu rank, a energia mágica que esse emite era enorme. Esse é o maior que já apareceu em Busan. Sung então se lembra que sua amiga Ju-hee mora por lá. Jong-soo diz que a Associação de Caçadores não vai liberar a permissão para sua guilda entrar nesse portal sem um caçador de Rank S, por isso eles gostariam da ajuda de Sung nessa raid. Eles garantirão que Sung será beneficiado. Geralmente, quando guildas grandes fecham uma dungeon, caçadores de Rank S recebem 10% do lucro, e por isso eles vão dar 20% para Sung, e isso seria o dobro. Porém, Jin-ho tem uma contraproposta, 50% para cada guilda seria o suficiente. Eles iriam como duas guildas aliadas. Jong-soo tenta negociar para 40%, mas Sung não estava disposto a isso. Jong-soo então aceita e pergunta se ele poderia deixar o boss para Sung Jin-ho. Sung responde que sim. Eles então fecham o negócio. A raid irá começar amanhã. Já faz um tempo que esse portal está aberto e isso poderia desencadear em uma quebra de dungeon. Sung Jin-ho não iria se atrasar. Yun-tae então percebe a sombra de Sung se mexendo, mas Jong-soo não acredita muito nisso. De repente, alguém liga para Sung. Era sua mãe. Ela comprou um celular novo e ligou para o seu filho. Ele convida sua mãe para sair à noite. Ela então fica muito animada. Sung Jin-ho agora pode proporcionar o melhor para sua família. E mais do que ninguém, sua mãe merece se divertir. No dia seguinte, somos levados até o portal de Busan. A Guilda Cavaleiros estava reunida naquele local. Jong-soo estava preocupado. Ele se pergunta se Sung Jin-ho iria se atrasar. Já são 11 horas e a raid vai começar em 5 minutos. Enquanto isso, Sung percebe que o tempo estava se fechando. Ele pergunta se sua irmã levou um guarda-chuva quando foi para a escola. Mas de qualquer forma, estava na hora dele ir para o portal. Sung utiliza a sua habilidade da troca de sombras. Ele ordena que uma de suas sombras, que acompanhava Jong-soo, retorne. E assim, ele vai direto para a entrada do portal. Enquanto isso, na escola, vemos alguns estudantes. Eles precisavam pegar alguns quadros para a aula de artes. Aquela sala estava bem empoeirada. Parece que faz algum tempo que ninguém vai até ali. De repente, um dos garotos percebe algo. Um pequeno portal se abriu naquele local. O garoto fala que seus amigos não deveriam ter medo. Só caçadores podem entrar no portal e o que está lá dentro não pode sair. Portais geralmente levam uma semana para se quebrarem. Os outros garotos ficam preocupados. Como nunca usam aquela sala, aquele portal poderia estar aberto há dias. E de repente, o portal se quebra. Uma mão gigantesca sai de dentro dele e segura a cabeça do garoto. Ele pede socorro para seus amigos, mas sua cabeça rapidamente é esmagada. Os garotos estavam paralisados. Um monstro está saindo daquele portal. Vemos os corpos dos estudantes no chão. Os orcs foram os responsáveis por isso. Eles são caçadores inatos, abençoados pela sua natureza. Mesmo que não sejam inteligentes, eles são muito melhores do que humanos. Se
tratando de rastrear e caçar suas presas. Esses caçadores entrariam em êxtase assim que farejassem o cheiro de sangue e carne. Porém, a prioridade agora era suprimir sua natureza agressiva e priorizar sua missão. Os orques caçadores poderiam segurar a respiração por uma semana inteira no meio da escuridão. O sexto sentido deles os mantém informados para que não precisem se focar apenas em procurar suas presas. O orc que saiu do portal dizia: tem muitas presas por aqui, por cima, por baixo e por todos os lados. Essa construção é complexa, igual a uma fortaleza. Começarei minha caça. Vá, chame nossos irmãos. Após matar todos os humanos e fortificar o castelo, iremos começar nossa verdadeira caçada. Vou começar exterminando todos que estiverem daquele lado. O orc arrebenta uma porta e consegue avistar vários alunos no fim do corredor. Quando os garotos percebem aquele monstro, já era tarde demais. O orc ataca. E enquanto isso, vemos o gigantesco portal onde Sung irá lutar ao lado da Guilda Cavaleiros. Ele também fica impressionado com o tamanho desse portal. Além do grupo de ataque, eles possuem um grupo de mineração e de limpeza. O grupo de ataque tem 13 caçadores de rank A e 20 de rank B. Sung fica impressionado com o número de caçadores. Essa, com certeza, é a guilda com mais caçadores de rank A. De repente, alguns caçadores se aproximam de Sung. Eles são fãs que acompanharam a transmissão da raid na ilha Jeju. Eles perguntam como Sun Jin-woo invocou os soldados negros e se ele seria o líder do grupo na raid de hoje. De repente, a healer de rank A, Jung Yerin, interrompe os outros caçadores. Ela diz que não deveriam fazer tanto alarde com o caçador de rank S. Ela seria a curandeira principal do grupo de ataque e diz que o líder e a curandeira devem ter uma certa química. Sung então pergunta se Jong-soo ainda não avisou para eles. Nesse momento, o mestre da guilda Caçadores diz que ele mesmo será o líder da raid. Os demais caçadores ficam então chateados. Mas Jong-soo revela que Jin-woo será o responsável pela retaguarda e manterá todos em segurança. Eles se perguntam se são tão fracos que precisariam ser protegidos por alguém. Acha mesmo que os membros de elite da Guilda Cavaleiros são um bando de fracotes? Quem fala isso é um novato que acabou de entrar na guilda. Jong-soo diz que alguns membros da guilda possuem um forte temperamento. Ele não sabe se Sung achou isso rude, mas eles são assim. Sung responde que certamente eles são confiantes. Estava na hora de iniciar essa raid. Enquanto isso, o Centro de Atendimento Emergencial da Associação de Caçadores recebia uma ligação. Eles são informados que os monstros apareceram na escola. Essa foi uma quebra de dungeon. A mulher pergunta onde a garota estava. Ela diz que se escondeu no banheiro. Sua amiga morreu na sua frente. Ela estava coberta de sangue e chorava. A atendente pergunta quantos monstros estavam por lá. A menina não sabia dizer. As pessoas estavam gritando. Ela pergunta se iria morrer. A atendente pede para ela escutar. Os caçadores estarão aí em breve. Eles não vão parar até salvarem você. Então, por favor, continue calma até eles chegarem. Ela pergunta como esses monstros seriam. Por favor, descreva a sua aparência. Que tipo de monstro era? A garota diz que o corpo era humano, mas o rosto era horrível. A pele era verde. A mulher assustada pergunta se era um orc. A menina acredita que sim. E nesse momento vemos um orc entrando no banheiro. Seu machado estava coberto por sangue. A mulher grita para que a menina saia de lá agora. O orc poderia sentir seu cheiro. Mas nesse momento, vemos que o celular da garota cai no chão. Os estudantes estavam tentando sair correndo daquela escola. Eles eram atacados e o sangue pintava as paredes daquele local. Alguns alunos conseguem sair da escola, porém muitos de seus amigos ficaram para trás. A única esperança era que os caçadores pudessem ajudá-los. Os orcs dizem que perderam metade das presas, mas ainda tinha muitas sobrando. As saídas estão bloqueadas. Eles devem subir, devem exterminar a todos. Alguns alunos se escondiam dentro da sala de aula. Eles colocam cadeiras e mesas para tentar bloquear a porta. E de repente, tudo aquilo é destruído facilmente por um dos orcs. Um dos alunos tenta correr para a outra porta, porém ele acaba se deparando com outro monstro. O orc quebra aquela porta e acerta seu machado no garoto que tentou fugir. Eles dizem que existe uma pessoa que está sentindo a sua força. Eles precisam matá-la primeiro. Vemos então no fundo daquela sala alguns alunos, e entre eles estavam duas garotas que conhecemos, sendo essa Jin-ah, a irmã de Sun Jin-woo, e sua amiga Han Song-gi.
Yi, que é uma caçadora de rank baixo. Jin-Ah só tinha um pensamento, ela chamava por seu irmão. E nesse momento Han Song-yi toma coragem e mesmo tremendo, ela tenta enfrentar os orcs. Song-yi era uma caçadora de rank E. Um dos orcs se pergunta se era aquela caçadora, mas o outro responde que não. O poder que sentiu é maior do que o dela. Está sentindo vindo da garota ao lado. É o cheiro dela. Morra! Nesse instante, o orc ataca a irmã de Sung. Ela se abraça na sua amiga Song-yi, mas de repente percebe que não foi atingida. Ao abrir seus olhos, ela observa uma das sombras de seu irmão segurando o braço do orc assassino. Aquele era uma das sombras dos orcs superiores. E com um soco poderoso, ele consegue derrotar o orc do mal. Ele joga o inimigo com toda a força para o alto. Sendo assim, ele acaba perfurando o teto daquele lugar. Os outros orcs ficam assustados. 3 sombras de orcs superiores surgiram. Eles estavam escondidos na sombra de Jin-Ah. Esses são os seus guarda-costas. Enquanto isso, Sung entrou na dungeon. Os caçadores da guilda Cavaleiros se deparam com um ogro gigantesco de 2 cabeças. Eles precisam tomar cuidado. O ogro utiliza seu machado para atacar os caçadores. E nesse instante, o mestre Jong-soo concentra seu poder mágico nas mãos. Ele então cria um tipo de escudo para suportar esse ataque. O machado do orc bate com toda a força no escudo de Jong-soo, porém ele consegue conter o avanço daquele ataque. Ele grita para Yun-tai, o caçador que é seu braço direito, ajudar. Yun-tai, com seu escudo e espada, avança ferozmente. Ele corre em cima daquela arma gigantesca e avança até o corpo do ogro. Ele corta os olhos do monstro de 2 cabeças e grita para que os caçadores Nona e Hyung acabem com ele. A caçadora que carrega o machado e o caçador que carrega a espada avançam. Eles então cortam os braços daquele ogro. Os magos concentram sua magia e disparam magia de fogo e raio no corpo do inimigo, finalizando assim aquela batalha. Eles então decidem se reorganizar. Jong-soo diz que aquela dungeon não vai ser fácil. O primeiro inimigo já foi um ogro de 2 cabeças. Ele pergunta se Sung sabia como os ogros de 2 cabeças eram chamados. Jin-woo diz que sim, eles são os Guardiões da Morte. Jong-soo diz que isso não é a mesma coisa de quando encontram esses monstros como boss de uma dungeon. Quando estão logo na entrada, quer dizer que os outros monstros são do tipo morto-vivo. Naquele momento, vemos vários zumbis se aproximando. Eles pareciam antigos guerreiros que se tornaram mortos-vivos. Yun-tai fica surpreso com isso e pergunta para seu líder o que deveriam fazer. Porém, de repente, os zumbis param e começam a recuar. Os caçadores se perguntam o que estava havendo. Teria algo de errado com eles. Porque eles estão fugindo, eles deveriam estar atacando. Parece que eles têm medo de alguma coisa. Sung estava ansioso para lutar na maior dungeon de rank A que já surgiu, mas agora percebe que os monstros tinham medo dele. De repente, Jin-woo pressente algo. Ele percebe que algo estava acontecendo e deveria ir embora. Jong-soo não entende o porquê disso tão de repente. Se Sung ir embora, pode ficar perigoso para eles. Sung então resolve deixar um de seus servos, que poderá fazer o mesmo que ele. Ele vai cuidar das coisas por aqui. Sung Jin-woo nesse momento invoca Bero. Os caçadores ficam surpresos. Eles perguntam se essa é a formiga que apareceu na ilha Jeju. Ele então responde, já que reconheceram, então não preciso explicar. Ele vai ficar aqui no meu lugar. Sung ordena para que Bero proteja os humanos. A formiga pergunta para seu mestre o que ele deveria fazer com os que não são humanos. Sung diz que ele pode agir como quiser. Bero então emite seu poderoso rugido intimidador. Os caçadores estavam surpresos. Eles vão continuar a raid com aquele monstro. Sung também invoca 20 soldados formigas para ajudá-los. Isso seria o bastante. Jong-soo fica preocupado e Jung-yerin pergunta se Sung irá embora e deixar aqueles monstros soltos por aí. Jin-woo fica sério. Ele responde, se quiserem posso retirar meus soldados daqui, mas eles são melhor do que nada. Os caçadores ficam com medo e aceitam a oferta de Jin-woo. Ainda restava 1 hora e 40 minutos para ele conseguir utilizar a troca de sombras novamente. Sung então decide voltar correndo para a saída do portal. Os sinais dos soldados que ele colocou na sombra de sua irmã são transmitidos constantemente. Ele está com um mau pressentimento. Os mortos-vivos então reaparecem. Sung invoca suas adagas e ordena, saiam da minha frente. Nesse instante, os mortos-vivos se curvam perante Sung Jin-woo. Eles abrem caminho para que ele possa passar.
Sung se pergunta se os mortos-vivos agem assim com ele, porque ele é o Lorde das Sombras. Nesse instante, Sung invoca o Wyvern Kaizel. Ele sai voando rapidamente daquele portal. As pessoas que estavam na frente daquele lugar conseguem ver Sung Jin-woo. Ele ordena para Kaizel que o leve até a sua irmã. Eles precisam ir o mais rápido possível. Sung Jin-woo ordena para Kaizel: vamos o mais rápido possível para onde minha irmã está. Enquanto isso, na escola, os orcs superiores das sombras protegem a irmã de Sung. Eles matam facilmente os orcs inimigos. Os outros alunos da escola ficam surpresos. Aqueles orcs vermelhos eram muito poderosos. O orc de elite conseguia derrotar 2 inimigos ao mesmo tempo. Os alunos não compreendiam o porquê desses monstros estarem salvando eles, porque eles estão protegendo a todos. Jinha acredita que seu irmão chegou até ali. Ela tenta avançar, mas o orc das sombras a detém. Logo à frente daquela sala, outros orcs inimigos estavam se aglomerando. Enquanto isso, vemos o líder daqueles monstros. Ele estava sentado em seu trono e dizia: a última barreira foi levantada. Eu sou Groktar, o chefe da tribo da Lâmina Vermelha. Agora tudo o que está me impedindo se foi. Um de seus servos dizia: Groktar, orcs superiores estão ajudando os humanos. O líder pergunta quantos seriam e seu subordinado responde que são 3. Groktar fica furioso. Os grandes orcs estão sofrendo com apenas 3 orcs superiores. Isso é patético. Me leve até lá. É hora do massacre. Groktar pega sua lâmina. Ele se prepara para a batalha. Enquanto isso, na dungeon de rank A, vemos as formigas das sombras avançando. Elas derrotam os inimigos, mas os caçadores da guilda Cavaleiros estavam apreensivos. Eles pensam em fugir dali. Afinal, se essas formigas confundirem eles com os inimigos, tudo estaria acabado. Yun-Tai pergunta para o líder Jong-Soo o que eles deveriam fazer, mas o mestre da guilda Cavaleiros acredita que eles não podem ir embora dali. Ele não sabia como lidar com os repórteres lá fora, se desistirem do portal. Eles não podem parar a raid só porque estão com medo das invocações de Sung Jin-woo. Apesar de pensar isso, Jong-Soo treme de medo ao ficar de frente com Beru. Ele se assusta e suando frio pergunta se Beru iria lutar junto deles. Beru rapidamente desaparece e retorna em um instante. A sua velocidade estava em outro nível. Jong-Soo nem conseguiu acompanhá-lo. Jong-Soo cai no chão. Ele se assustou e Beru joga algo aos seus pés. A sombra mais poderosa de Sung Jin-woo segue em frente junto das outras formigas. Park Jong-Soo estava paralisado. Seus subordinados se aproximam perguntando se ele estaria bem. Eles perguntam se devem mesmo seguir esses monstros. Jong-Soo fala que sim, está tudo bem, vai dar tudo certo. Apenas olhem para isso antes. Todos olham para baixo. Aquela era a cabeça de um cavaleiro da morte. Beru matou um dos monstros mais fortes logo de cara. Park Jong-Soo sorria. E pensar que eles são tão fortes assim. Vocês sabem o quanto vale um cristal de mana que um demônio de rank alto dropa. Ainda assim querem sair. Todos os membros da guilda seguem em frente instantaneamente. Eles falam para o chefe se apressar ou ele ficaria para trás. Enquanto isso, os orcs das sombras lutavam para proteger a irmã de seu mestre. A batalha contra Groktar estava acontecendo. Seus subordinados torciam por ele. Groktar foi capaz de cortar o braço do orc superior mais poderoso que protegia Jinha. Ele dizia: a tatuagem de um orc é o símbolo de uma vitória. Isso é prova de quantos inimigos já matei até hoje. Aposto que também mataram alguns deles, mas não se comparam a mim. Me divirtam, orcs superiores. Groktar avança com sua lâmina. Ele estava pronto para decapitar aquele orc de elite, mas de repente, outro orc superior defende seu ataque. Groktar não acredita que esse inimigo conseguiu parar a sua lâmina. Era impressionante, mas mesmo assim, eles não possuem chance alguma. Groktar corta o inimigo ao meio. Um dos orcs superiores das sombras foi completamente derrotado. Ao menos é isso que ele pensava. Afinal, aquele orc volta a se regenerar. Groktar se pergunta se isso era algum tipo de bruxaria. Não importa quantas vezes os mate, eles sempre voltam. Não é difícil matá-los centenas de milhares de vezes. Mas vemos que na cabeça de Groktar, uma voz ordenava centenas de vezes para que ele matasse os humanos.
Aquilo piorava com o passar do tempo. Ele tem que acabar logo com isso. Se os inimigos estão de pé por causa de uma bruxaria, se ele se livrar do mago, tudo irá acabar. Groktar acredita que Jin-Ah era o mago que estava invocando aqueles orcs. Ele então ordena para que seus subordinados peguem a garota. Os orcs superiores se colocam à frente de Jin-Ah. Groktar avisa seus subordinados que os inimigos ficam impotentes quando estão se regenerando. Eles devem continuar atacando até cercarem a garota. Vários orcs avançam e atacam as sombras que protegem Jin-Ah. Suas lâminas perfuram o corpo dos orcs superiores. Apesar de maiores e mais fortes, os orcs de Jin-Oh acabam sendo feridos pelos inimigos que eram muito mais numerosos. Song-Yi avisa sua amiga Jin-Ah que ficar ali era perigoso, porém de repente, Groktar segura o rosto da menina. Ele ergue Jin-Ah e diz: "É você, estou sentindo claramente o rastro de magia. Morra!" Groktar estava prestes a matá-la, porém ele pressente algo. Um ser estava se aproximando voando em alta velocidade. Groktar começa a tremer. Ele solta Jin-Ah. Aquela sombra se aproxima cada vez mais. Groktar sente o perigo. Ele tremia tanto que não conseguia falar direito. Ele apenas diz que tem algo vindo naquela direção, algo imensamente assustador. Ele então grita para que os orcs fujam dali o mais rápido possível, e de repente, uma explosão acontece. Groktar é lançado para trás. Jin-Ah ainda tentava se recuperar daquele susto, mas de repente, uma mão toca sua cabeça. Aquela pessoa dizia: "Está tudo bem agora." Groktar estava com medo. Ele observa aquele que abriu um enorme buraco naquela fortaleza. O Lorde do Wyvern Kaizel, Sun Jin-Oh, transbordava de poder. Suas sombras cobriam seu corpo. Ele estava furioso. Groktar se apresenta como líder dos Lâminas Vermelhas. Sung aponta seu dedo para ele e diz: "Ei, calha sua boca." Aquela é a expressão de fúria vinda de Sun Jin-Oh. Sung abraça sua irmã que estava chorando, mas ele diz que agora tudo ficará bem. Ele pede desculpas por ter demorado tanto e pergunta se os amigos de Jin-Ah estão bem. Eles respondem que sim. Sung também estava preocupado com Song-Yi, mas ela fala que estava segura. Song-Yi se assusta. Sun Jin-Oh estava realmente sério. Ele olha sua irmã. O rosto de Jin-Ah estava vermelho após ser apertado por aquele monstro. Sun Jin-Oh então invoca Igris. Ele dizia: "Igris, por favor, cuide de Jin-Ah. Quanto ao resto, levem os outros alunos até lá embaixo." Sung invoca vários soldados das sombras e pedem para que eles escoltem os humanos em segurança. Os orcs estavam assustados e Jin-Oh dizia: "Eu falei para vocês ficarem aí parados." Kaizel ajuda os alunos a descerem do prédio usando as suas asas como apoio. Groktar diz que entende. Então esses monstros imortais são os soldados desse homem. Ele pergunta quem ele seria e por que entende a língua dos monstros. Jin-Oh, porém, exalava uma aura obscura e tenebrosa. Groktar entende que o inimigo não queria responder. Ele ordena para que seus homens ataquem. Vão! Sun Jin-Oh fica parado enquanto os orcs avançam. O primeiro tenta cortar Jin-Oh, mas Sung segura a sua mão. Ele quebra os dedos do orc, que se vê obrigado a soltar a lâmina. Sung então joga o monstro no chão com extrema facilidade. Ele pisa em sua cabeça e esmaga o seu crânio. Os outros orcs também avançam com seus machados. Sun Jin-Oh, nesse momento, utiliza o seu poder, o toque do dominador. Ele faz os dois orcs se chocarem em pleno ar. Sung utiliza seu poder de forma tão intensa, fazendo com que os dois monstros se esmaguem um contra o outro até morrerem. O poder do Lorde das Sombras era demoníaco e perigoso. Mas mesmo assim, os monstros avançavam para o ataque. Sung, sem nenhuma misericórdia, acerta cada um deles com um golpe. Aquilo era o suficiente para destruir os seus corpos. As mãos de Jin-Oh estavam sujas com o sangue desses monstros. Uma pilha de corpos é formada. Sun Jin-Oh destruiu cada um dos inimigos. Groktar foi o único que restou. Ele fica frente a Sung e se perguntava o que aconteceu ali. A habilidade toque do dominador é ativada mais uma vez. Sung puxa o inimigo com seu poder, até que ele chega até a sua mão. Jin-Oh segura o rosto de Groktar, assim como ele fez com sua irmã. Sung bate ele contra a parede. Ele olha para todos os lados e vê todos os alunos que foram mortos pelos orcs. Sung então pergunta: por quê? Por que querem tanto matar os humanos?
O orc então responde: dentro da nossa cabeça, toda hora, uma voz nos diz para matar os humanos. Sung pergunta, e enquanto a mim está ouvindo uma voz mandando me matar, o líder dos orcs pede perdão, mas Sung Jin-woo ordena que ele responda. Continua ouvindo isso, mesmo comigo aqui. Groktar pede perdão e começa a chorar. Sung Jin-woo então entende. Ele invoca sua adaga negra e diz: é como eu pensei, em sua cabeça eu não sou um humano. Bem, eu não me importo, vou te perdoar, mas não pense que sairá ileso. Sung nesse momento retira a vida do inimigo, e enquanto isso, no portal de ranquear, vemos a healer Jung Yerin tentando puxar o corpo de um zumbi que estava sendo devorado por uma das formigas. Ela diz que aquele corpo vale muito dinheiro, os vampiros têm um gosto melhor, então era melhor a formiga comer eles. Nesse momento, a formiga fere o ombro da curandeira e emite um grito intimidador. Beru, vendo aquilo, se aproxima, a outra formiga fica com medo. Beru cura a jovem caçadora e ela agradece. Beru então ordena para que as formigas da sombra sigam em frente. A healer se perguntava como aquela invocação poderia ter uma magia de cura mais poderosa do que a dela. O portão do boss se abre. Vemos um poderoso monstro necromante. Ele controlava uma horda de mortos-vivos. Os caçadores ficam surpresos. O boss daquele lugar é um Arc-Lich. Ele possui cerca de 10 cavaleiros da morte como guardas. Dentre tantos chefes, o motivo de Arc-Liches ficarem conhecidos foi por conta do incidente de aniquilação da guilda Huang Hyong. Essa era uma guilda gigante da China e foi aniquilada por um Arc-Lich, que acabou resultando em uma quebra de dungeon. Esse incidente apenas não se tornou uma completa catástrofe graças ao caçador Liu Zigang, o caçador que era de nível nacional chinês. Jong-Soo dizia: é óbvio que não podemos enfrentá-lo com um grupo de caçadores de rank A e B comuns. Yuntai pergunta o que eles deveriam fazer. Os zumbis estão vindo pela retaguarda. Como as formigas não devoraram todos eles estão levantando novamente. Os caçadores devem bloquear a entrada. A healer Jung Yerin invoca a habilidade Escudo Sagrado. Jong-Soo estava em um dilema. Sem o caçador Sung Jin-woo para ajudá-los, vai ser impossível vencer. Jung Yerin diz que eles vão conseguir conter o avanço dos zumbis por apenas 5 minutos. De repente, os caçadores sentem a poderosa presença de Beru. O Arc-Lich reconhece esse ser. Ele dizia: vocês são do exército das sombras, porque o exército do soberano está nos atacando. Beru fica frente aos inimigos. Ele começa a rir e diz: nós fomos escolhidos por nosso soberano, mas vocês não. O Lich fica surpreso. Não pode ser, eu irei falar isso para o monarca. Beru avança e desfere um golpe. Ele perfura o peito do Lich e dizia: você fala demais para alguém que está prestes a morrer. Beru ataca o Arc-Lich e perfura seu peito com um golpe. Nesse momento, a sombra mais poderosa de Sung Jin-woo arranca uma pedra mágica brilhante do corpo do inimigo. O Lich fica desesperado e Beru destrói aquele artefato. Com isso, a magia do Lich se dissipa e todos os mortos-vivos controlados por ele perdem suas vidas. Eles caem no chão e os caçadores ficam surpresos. Eles se perguntam como Beru conseguiu derrotar o Arc-Lich em apenas um golpe. Jong-Soo sabia que essa sombra era forte, mas não imaginava o quanto. Beru comemora sua vitória com um poderoso rugido. Yontai então diz que com isso Sung Jin-woo nem sequer precisaria entrar nos portais para lutar. Bastava ele enviar seus soldados das sombras. Jong-Soo fica surpreso e invocar e controlar todo esse exército deve consumir uma grande quantidade de mana, mas se Sung conseguir usar ao menos metade desse poder, já seria mais eficiente do que uma das grandes guildas da Coreia. Yontai diz para Jong-Soo que eles deveriam fundir a guilda Cavaleiros com a guilda de Sung Jin-woo. Jong-Soo diz que essa poderia ser uma nova guilda criada por essa fusão entre o maior caçador da Coreia e a guilda Cavaleiros. Yontai diz que estava apenas brincando e pergunta se Jong-Soo iria mesmo fazer isso. Vendo o que aconteceu hoje, ele tem a conclusão de que Sung Jin-woo não precisa deles. Jong-Soo fala que Yontai é um idiota. Que tipo de atividade de guilda Sung faria se a guilda dele não cumpre os requisitos da lei? Não importa quantos portais ele consiga limpar, há um número mínimo de pessoas que são necessárias para entrar nas dungeons.
Sung deve seguir a lei, mesmo sendo um caçador, isso era o básico. Yun-Tai entende, assim eles poderiam ganhar mais força e o caçador Sung Jin-woo ganharia membros o suficiente para ir nas dungeons. Todo mundo ganha. Jong-soo concorda. Yun-Tai acredita que assim eles poderiam convencer o Sung. Jong-soo fala que sua guilda está passando por uma ótima fase. Enquanto isso chovia na Coreia, vemos viaturas de polícia e ambulâncias em volta da escola que foi atacada pelos orcs. Várias pessoas também estavam ali, muitos deles eram pais desesperados, procurando por seus filhos. Muitas pessoas morreram nesse incidente e por isso seus familiares estavam desolados com as perdas. Os caçadores vasculhavam a escola, eles conseguiram resgatar todos os sobreviventes. Aquele era um dia de muita tristeza, muitas crianças morreram no ataque. Enquanto isso, Sung Jin-woo estava no carro do presidente Go Gun-hye que dizia: os 213 estudantes que fugiram da escola logo no início do ataque estão seguros. 10 estudantes foram resgatados, porém todos os outros que ficaram na escola morreram. Talvez esse incidente poderia ter sido evitado. Go Gun-hye mostra para Sung um gráfico mostrando o número de portais que surgiram em Seoul nos últimos 6 meses. E essas são as estatísticas mundiais. O número de portais no mundo está crescendo exponencialmente. Isso não é tão estranho. Mais e mais pessoas estão fazendo testes de avaliação. O número de quebra de dungeons está aumentando junto com o número de caçadores que estão despertando para fechar os portais. É como se estivesse em equilíbrio. Sung Jin-woo acredita que tem algo errado, alguma coisa está começando a mudar. Então o que está tentando me dizer é que Go Gun-hye revela para Sung que Japão, Estados Unidos, China, Rússia, França, Reino Unido e o Oriente Médio, todos esses países e muito mais querem entrar em contato com Sung Jin-woo. A Associação de Caçadores não tem poder algum para impedir que isso aconteça. Go Gun-hye está apenas guardando essa informação porque Sung pediu. Mas é apenas Sung que pode tomar essa decisão. Porém, quando ele se for, a Coreia não conseguirá se adaptar a essa mudança. Sung finalmente chega até o hospital, onde sua irmã estava sendo atendida. Antes de se despedir, Go Gun-hye dizia: caçador Sung Jin-woo, iremos providenciar todo tipo de incentivos que pudermos. Então poderia, por favor, continuar na Coreia. Oficialmente, incluindo você, existem 10 caçadores de rank S coreanos, mas perdemos 3 deles. 2 foram mortos e um nos deixou e foi para os Estados Unidos. A associação não pode ficar parada apenas olhando nossos caçadores indo embora. Tudo o que precisa fazer é dar um jeito da associação funcionar direito. Nos diga o que deseja, caçador Sung Jin-woo. Sung tem um pedido, que tal permitir que eu entre sozinho em portais de rank alto? Go Gun-hye entende, Sung estava pedindo para que sua guilda seja uma exceção à regra, onde o mínimo de pessoas é necessária para entrar em um portal. Sung responde que sim. Go Gun-hye diz que o número mínimo de pessoas é uma medida de segurança e serve para prevenir que caçadores entrem em dungeons sozinhos e acabem morrendo. Mas Sung quer ser uma exceção, então foi por isso que ele criou uma guilda, uma raid de um homem só. Go Gun-hye fala que isso é difícil, mas não impossível. Sung pode deixar isso com ele. Enquanto isso, Jin-ho tentava recrutar sua prima para a guilda. Ela seria registrada, mas estaria livre para fazer o que quiser. Isso é melhor do que se envolver na guilda de seu pai e ser obrigada a representar. So-hyun pergunta por que Jin-ho estava fazendo esse pedido assim do nada. Ela diz que Jin-hye, a irmã de Jin-ho, está voltando para a Coreia. O garoto responde que sabe disso, porém eles estavam precisando de mais uma pessoa para fundar a guilda. So-hyun pergunta se Jin-ho não estaria sendo enganado, como ela iria se juntar a uma guilda que sequer foi fundada. O garoto responde que ela ficaria surpresa em saber quem estaria chamando de estranho. Ela então pergunta quem seria. No outro dia, So-hyun vai se encontrar com seu primo Jin-ho e também com Sung Jin-woo. Ela fica surpresa, realmente esse é o famoso caçador de rank S. So-hyun era uma caçadora de rank A. Jin-ho pergunta por que ela estava tão surpresa, afinal, ela também é uma celebridade. A garota dizia: não acredito que estou vendo o caçador que jogou no lixo a conferência de imprensa de Lee Min-sung e simplesmente desapareceu. Jin-ho diz que ela estava surpresa pela coisa errada. Sung
se perguntava se o despertar poderia estar ligado ao DNA da pessoa. Afinal, Jin-Ho é de rank D e sua prima é de rank A. Algumas vezes, irmãos despertam juntos e o pai de Sung também era um caçador. Sung diz que a garota estará em destaque por vários motivos se entrar em sua guilda. Ela fala que isso era melhor do que se envolver com seu primo, Yo Jin-sung, o irmão de Jin-Ho. Ela então pergunta se poderia tirar uma foto com Jin-Ho para postar no Insta. Enquanto isso, Go Gun-hee tentava criar uma regra para que Sung Jin-Ho pudesse entrar sozinho em um portal. Vemos o representante Nam Jong-wook dizendo que isso era besteira. Eles estavam querendo reconhecer invocações como membros de um grupo de ataque. Assim que Jin-Ho criou sua guilda, essa regra ridícula foi criada. Se isso não era um privilégio, o que seria então? A associação de caçadores, que supostamente deve ser imparcial, está tomando partido do caçador Sung Jin-Ho, então precisavam dizer alguma coisa. Go Gun-hee então responde: sim, você está certo, isso é um privilégio. Irei aproveitar essa chance para perguntar uma coisa. Um grupo de 20 caçadores de rank A e um grupo com apenas o caçador Sung Jin-Ho. Se fôssemos enviar um grupo para um lugar onde está havendo uma quebra de dungeon, qual vocês escolheriam? O representante Nam Jong-wook mudou para um apartamento próximo à Guilda Hunters, não é verdade? Porque se mudou para um lugar onde os preços imobiliários são várias vezes maior do que nas áreas ao seu redor. Jong-wook fica desconcertado. Ele diz que isso não estava na pauta. Porém, Go Gun-hee diz que ele estava querendo ficar seguro até demais. O mesmo se aplica às pessoas comuns. Qualquer um que tem dinheiro o bastante quer se mudar para um lugar mais seguro. Guildas de todo mundo estão abrindo seus olhos para Sung Jin-Ho. Acham mesmo que com isso acontecendo, o caçador Sung iria querer ficar na Coreia? Estou perguntando se querem que o que aconteceu com o caçador Wang Dong-soo, que se mudou para os Estados Unidos, se repita. Se acham que esse tipo de tratamento é injusto, da próxima vez que um portal de rank S aparecer nesse país, pensem bem em quem pode salvar suas vidas. A foto com Sung Jin-Ho, So-hyun e Jin-Ho foi postada. A caçadora Cha Rain vê aquela postagem e fica surpresa. Ela estava com ciúmes. Depois disso, um portal se abre. Sung Jin-Ho iria entrar nessa dungeon, ao lado de seu fiel escudeiro Jin-Ho. Aquele era um portal realmente enorme. Os repórteres estavam tirando fotos e tentando fazer uma entrevista com ele. Essa era a primeira raid oficial da Guilda Jin. Eles gostariam de saber o real motivo e significado desse nome, além de perguntarem sobre a relação de Sung com Yo So-hyun. O inspetor Wo Jin-chul também estava ali. Sung pergunta se suas informações não deveriam estar protegidas. Wo Jin-chul diz que pode proteger suas informações, mas não a localização de seus portais. Você que deveria cuidar melhor das redes sociais de sua guilda daqui pra frente. Sung fica envergonhado, foi por causa daquela foto no Instagram. Ele tomará mais cuidado. Jin-Ho pergunta se eles deveriam chamar o grupo de mineração e extração. Ele não conseguiria fazer o trabalho sozinho. Sung responde que está tudo bem, suas sombras vão fazer todo o trabalho. Jin-Ho invoca vários soldados das sombras e Wo Jin-chul mede seu poder mágico. Aquelas sombras são de rank B ou superior. Isso passa facilmente pelos requisitos necessários para entrar em um portal de rank A. Todos que estavam lutando, por bem ou por mal, foram feitos de idiotas até agora. A checagem está completa. Nesse momento, Wo Jin-chul veste seu equipamento. Ele irá participar dessa raid. O presidente Go Gun-hee designou ele para verificar se o grupo de Sung era realmente seguro em uma raid. Ele pergunta se poderia acompanhar como membro do grupo de observação. Sung pergunta se ele realmente queria fazer isso. E dentro do portal, o inspetor Wo Jin-chul fica sem palavras. As sombras de Sung derrotavam facilmente um inimigo de rank A. Os soldados das sombras se juntavam em um único inimigo. Enquanto isso, sombras mais poderosas, como Tank e Iron, derrotavam esses monstros sozinhos. Os orcs superiores também eram muito poderosos, e as formigas desempenhavam o seu papel. Beru decapitava os inimigos, e Jin-chul percebe que essas invocações são boas tanto em magia quanto em lutas corporais. Até mesmo caçadores experientes teriam dificuldade.
o exército desses seres imortais está avançando de forma numerosa, então os inimigos não conseguem se defender, ainda mais aquela invocação. Jinchu observa Igris, aquele é o cavaleiro negro de Sun Jinwoo, que agora utiliza a espada do rei demônio para lutar. Jinchu fica surpreso com o poder da magia de raio que aquele objeto emana, é de um nível que pouquíssimos magos poderiam fazer. Os inimigos ficam rodeados por relâmpagos toda vez que ele balança sua espada. Em uma velocidade incrível, Igris é capaz de cortar vários inimigos com um só golpe, e junto do poder daquela espada, o ataque elétrico era capaz de pulverizar todos os oponentes. Jinchu se pergunta se aquele cavaleiro era de rank A, mas nesse momento ele percebe que essa invocação já passou desse nível. Jinchu se pergunta se poderia derrotá-lo em uma batalha. Enquanto isso, as formigas devoravam alguns monstros. Sung chuta algumas delas, afinal, ele falou para não comerem os corpos, já que eles seriam vendidos. Sung então coloca suas sombras para minerarem os cristais de mana. Jinchu estava surpreso. Jinwoo é uma pessoa que pode atacar os monstros da dungeon, coletar os corpos mortos e pegar os minérios. Esse não era mais um grupo de um homem só. Agora ele entende porque o presidente da associação pediu para ver isso. De repente, o poderoso boss daquela dungeon aparece. Ele é um tipo de monstro marinho humanoide e possui 2 tridentes como armas. Sung diz que as sombras que estão livres podem voltar. Jinchu pergunta por que Sun Jinwoo desfez as invocações. Elas seriam o bastante para derrotar esse boss. Mas Sung dizia, se eu me tornar dependente demais das sombras, posso acabar ficando fraco. Jinwoo invoca suas adagas. O boss ataca rapidamente com seu tridente, mas Sung era muito mais veloz. Ele avança correndo sobre o corpo daquela criatura. Sung desfere um ataque certeiro na cabeça do monstro. Ele consegue derrotar um boss da dungeon de rank A com um único golpe. Jinchu estava surpreso. Sung era realmente incrível. E enquanto isso, Jinwoo acaba subindo mais um nível. Agora ele alcançou o nível 101. Suas habilidades de classe também subiram de nível. Ainda o carregamento da troca de sombras abaixou em 1 hora. Sung então acredita que se subir mais níveis, poderia diminuir esse tempo de recarga. E assim nem sua mãe ou Jinha estariam mais em perigo. Jinchu analisava o corpo daquele boss. Ele diz que as escamas de Naga são fortes o suficiente para serem usadas em armaduras e escudos. Mas com apenas 2 adagas, Sung Jinwoo conseguiu cortá-las. De repente, Jinwoo ordena, erga-se. Jinchu presencia Sun Jinwoo transformar aquele monstro em um de seus soldados das sombras. Sung diz que essa nova invocação tem o mesmo rank que o Feng e sua força é parecida com a original, mas agora ele estava muito menor. Geralmente as sombras possuem o mesmo tamanho ou são maiores que o corpo original, mas ao invés disso, Sung sentia a força de uma magia poderosa naquele ser. Parecia o Feng em termos de mana. Talvez ele poderia armazenar a própria magia assim como o Feng. De qualquer forma, essa era mais uma sombra poderosa ao seu lado. Sung coloca o nome daquele monstro de Dima. Jinho estava feliz. Ele não acreditava que Sung fez um monstro poderoso como esse se tornar uma invocação. Porém, já estava na hora deles saírem daquele portal. Os repórteres estavam esperando do lado de fora. E de repente, Feng em sua forma gigante sai daquele portal trazendo o corpo do boss. Os repórteres tiravam fotos e estavam surpresos de como aquele portal foi fechado de forma tão rápida. Jinchu estava sem palavras para o que presenciou e passa todas essas informações para o presidente. Gogun-he não imaginava que um veterano como Jinchu ficaria tão surpreso. E ele responde, aquilo não foi uma raid, foi um massacre. Gogun-he entende. Ele pede para o inspetor descansar um pouco, atacar os monstros, coletar os corpos e os minérios. Me desculpe por ter dito que seria a raid de um homem só. Essa é a sua própria guilda. Como pensei, meus olhos não estavam enganados. O sistema de caçadores da Coreia, não, o mundo todo, será virado de cabeça para baixo. Enquanto isso, em Shinjuku, no Japão, vemos um portal negro se abrindo no céu. As pessoas se perguntam o que seria isso. Motoristas, ciclistas e pedestres. Algo silenciosamente se apresentou bem diante de seus olhos. E o tamanho daquele portal era realmente monstruoso. E no mais, obrigado por assistir até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.